Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso. Então aqui, olha o nível de intimidade com a palavra. Ela vai estar na mão, ela vai estar por frontal, ela vai estar no marco da porta. Eu vou falar com os meus filhos assentado, eu vou falar em todo lugar da palavra. Essa é a importância dela. Na aula com as crianças, a gente fala da palavra, tá? Então toda a história que a gente vai contar, ela precisa apontar para a palavra, que é Jesus. Jesus tem que estar na nossa história. Eu tenho que falar de Jesus, tá? Mesmo que eu esteja contando uma história do Antigo Testamento, eu preciso colocar Jesus ali naquela história. Por quê? Porque Jesus é o centro de todas as coisas. É para onde tudo aponta, tá? Nossa aula precisa apontar para Jesus. Eu não posso fazer uma aula só para passar o tempo. Eu preciso de uma aula que aponte para Jesus. Que a criança saia tocada por Jesus, mais parecida com Jesus, tá? Então a nossa aula tem que apontar para ele, tem que convergir para ele. E aí, isso não acontece só na aula. Às vezes lá fora, no culto, eu vou encontrar essas crianças. É um momento também de falar da palavra, de cumprimentar a criança. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes tu chega no culto e vem uma criança que te conhece te abraçar. É algo tremendo isso. E eu preciso estar atento a essas crianças. A gente está aqui trabalhando para esses pequeninos, para esses que são pessoas que precisam ser salvas também. Eles precisam de salvação. Eles precisam de santificação. Todo o processo que todos nós passamos, eles precisam passar também. Tá? Eu não posso olhar para a criança e achar, é filho do Carlos, então está salvo. Não posso achar isso. Eu preciso olhar para ele e ajudar ele nesse processo. Tá? Eu acho que é Pedro que fala, né, do desenvolver a vossa salvação. Então eu preciso desse desenvolvimento da salvação. E as nossas crianças precisam disso. Tá? Formando bem uma criança, ela vai sair daqui ganhando vidas. Né? Se eu ganho uma pessoa na vida adulta, às vezes ele tem que reparar umas coisas na vida para depois seguir adiante e ganhar vidas. Uma criança, ela é preparada já da maneira certa. E aí vai só ganhando vidas, desde pequeno. Tá? Então a gente tem que ter esse foco de preparar a criança, de que ela seja salvo. Uma vez a Melissa, a minha mais velha, ela estava com 4 anos, eu acho. E ela falou assim, pai, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? E aí eu falei o que Jesus disse para Nicodemos. Eu falei, tu tem que nascer de novo. E ela perguntou a mesma coisa que Nicodemos. Eu tenho que entrar então na barriga da minha mãe e nascer de novo? Né? Ela estava no nível de mestre judeu, né? Daí eu expliquei para ela sobre o batismo. Então toda criança, por menor que seja, ela precisa de salvação. Ela precisa de Jesus na vida dela, tá? E é isso que a gente faz na aulinha. A gente apresenta Jesus para as crianças, tá?